Após longuíssimos e inacreditáveis 134 dias, Davi Alcolumbre resolveu marcar a sabatina de André Mendonça, sim, aquele que Bolsonaro indicou para uma vaga no Supremo Tribunal Federal. A sabatina na CCJ será provavelmente na semana que vem. E o que esperar dessa votação? O que esperar dessa sabatina? Se liga no vídeo de hoje. Fala aí, rapaziada! Tudo beleza? Bora gravar o vídeo de hoje, quarta-feira, dia 24, sim, dia 24 de novembro de 2021. Começo na humildade pedindo para que você inscreva-se aqui no canal. Vai lá, meu filho, vai lá, minha filha. Inscreva-se no canal, sininho na fita notificações, que assim o YouTube te avisa quando pinta vídeo novo por aqui. E sempre, todo dia tá pintando vídeo novo por aqui. Então, inscrição feita, notificação ativada. Vamos lá que hoje desencalancrou uma história. Não que eu goste muito disso, para falar a verdade, mas estava chegando numa situação realmente incontornável. Porque é o seguinte, a lei, como é que funciona a indicação de alguém para o Supremo Tribunal Federal? O que a Constituição coloca é notável saber jurídico e uma idade mínima de 35 anos. Então, ou seja, você cumprindo o pré-requisito da idade e o notável saber jurídico, observe, notável saber jurídico não quer dizer nem formado em direito. Quer dizer que a pessoa já se notabilizou de alguma forma por ter conhecimento na área jurídica. A pessoa é indicada pelo presidente, aprovada pelo Senado Federal, ela vai e assume a vaga no Supremo Tribunal Federal, que hoje é um cargo que segue até os 75 anos de idade, certo? Até os 75 anos a pessoa está lá no Supremo Tribunal Federal, a não ser que se aposente, que aí por livre e espontânea vontade, como aconteceu com Joaquim Barbosa, por exemplo, mas o que não é comum, ou vem a óbito, né? Que aí são os acasos da vida. Vamos lá. Jair Bolsonaro indicou André Mendonça, que foi da AGU, que foi ministro da Justiça e teve uma passagem, no meu entender, deplorável por esses cargos. Ele se notabilizou por perseguir jornalistas, por adotar o discurso bolsonarista, por optar pelo negacionismo durante as tentativas, né, de flexibilizar as medidas de combate e de distanciamento social durante a pandemia. Sim, André Mendonça ele abraçou o bolsonarismo com gosto, com afinco, com muita vontade. Além disso, ele tem relações anteriores aos procuradores da Lava Jato. Ele estabeleceu relações e é compreendido por parte do Congresso Nacional como lavajatista, o que não é exatamente algo que deixa a pessoa em uma situação confortável hoje no Congresso Nacional. Então veja você que André Mendonça ele contava com grandes barreiras para chegar aonde agora a gente vai para o Donado. A gente vai para realmente a decisão de pênaltis, ver se ele vai conseguir ou não essa aprovação. Ele conta com essa resistência, que eu falei por ser lavajatista, e conta com a resistência da sociedade por ter aderido de forma muito de cabeça, muito aguda ao bolsonarismo. Por outro lado, ele é o nome terrivelmente evangélico que Jair Bolsonaro prometeu para o Supremo Tribunal Federal. Então, se André Mendonça conta com essas resistências, por outro lado, ele também conta com o apoio e o lobby pesado dos evangélicos. Foi exatamente isso que fez com que Davi Alcolumbre tocasse o processo e falasse que na semana que vem ele vai vai marcar a sabatina de André Mendonça. O que acontece? Davi Alcolumbre é um aliado de Rodrigo Pacheco, atual presidente do Senado. E estava ficando um clima insustentável de pressão de lideranças evangélicas em cima dos senadores, em especial de Rodrigo Pacheco e de Davi Alcolumbre. Davi Alcolumbre tem um perfil muito voltado para as questões internas do seu próprio estado, do Amapá. E lá a pressão dos líderes religiosos... mosquitinho chato. A pressão dos líderes religiosos em cima das bases de Davi Alcolumbre estava pesada. Então, ele sentindo a pressão de Brasília, mas principalmente sentindo a pressão em cima de suas bases no Amapá, ele decidiu colocar marcar a sabatina, tocar a sabatina adiante.
Legalmente, ele não tem prazo para colocar, até tem um prazo regimental lá, de 20 dias, adiáveis por mais 20 e tal, não sei o que, mas na prática isso nunca foi cobrado, até porque a fila é muito grande na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Então, é um prazo que é muito mais proforme, que é igual a história de vistas lá do Supremo. Tem um prazo, mas se você não cumprir, não acontece nada. Na prática é isso. Davi Alcolumbre estava muito determinado a não colocar isso para votar. Imaginava-se que Jair Bolsonaro iria arregar, iria ter algum tipo de composição e outro nome iria surgir. Augusto Aras, ou outro nome que fosse terrivelmente evangélico, já que Augusto Aras não é dos terrivelmente evangélicos, para o lugar de André Mendonça. Nesse sentido, Jair Bolsonaro foi muito leal a André Mendonça, muito leal à sua base e manteve. E falou: o problema não é, a minha parte eu fiz. Agora o problema é com o Senado. E de fato é verdade. Em relação a esses aliados, Jair Bolsonaro teve uma postura correta. Ele fez até onde dava. Não dá para ele obrigar o Davi Alcolumbre a colocar essa sabatina, marcar essa sabatina, que é o pré-requisito para a votação. E agora entra o grande ponto. Para você ser conduzido ao Supremo Tribunal Federal, você precisa de 41 votos no Senado. Hoje, as pessoas que circulam ali dizem que o resultado é imprevisível. Por quê? André Mendonça afirma ter entre 45 e 50 votos, ou seja, acima dos 41 votos, o que lhe daria algum tipo de conforto. Lideranças evangélicas que circulam pelo Senado Federal não são tão otimistas. Falam em 43 votos para André Mendonça. Veja você, 2 votos de traição, 3 votos de traição é uma margem muito apertada e, de fato, o André Mendonça correria risco de não conseguir a sua aprovação ao Supremo Tribunal Federal, caso consiga isso. E você vê como é que é a situação. Por outro lado, isso é a avaliação dos evangélicos, 43 votos. O Davi Alcolumbre diz que tem 49 votos contrários da oposição a Jair Bolsonaro no Senado. A verdade é que ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada, ninguém sabe nada, ninguém sabe nada. Ninguém sabe nada, ninguém sabe nada, ninguém sabe nada, ninguém sabe nada. Pode ele passar, pode não passar, a gente não sabe. 8 senadores já colocaram ali seu nome à disposição para fazer a relatoria da indicação. A sabatina serve ali para você explorar os pontos, para estabelecer compromissos públicos do senador perante a sua base. Existe muito receio de como ele vai chegar, se vai chegar igual um Cássio Nunes Marques lá no Supremo Tribunal Federal, comprando a base, comprando toda a pauta bolsonarista, se ele vai chegar com um perfil lavajatista, somando ali a Fux, a Fachin, a Barroso, que são os ministros hoje mais lavajatistas, ou se ele vai dar um cavalo de pau e inventar uma nova postura lá dentro. Não se sabe o que esperar de André Mendonça. Se fosse para dar um chute, eu falaria que no começo ele iria ser uma base bolsonarista, aos poucos migrando para o lavajatismo. Esse seria o meu chute. Por quê? Porque é muito difícil você chegar ali e não ter estabelecido um tipo de gratidão àquele que lhe indicou, sabe? Existe esse vínculo. Só que o tempo vai passando e você vai pisando de forma mais firme no território e criando uma convicção de que depende menos gratidão, porque você já teria feito as entregas suficientes em relação a isso. Com o Nunes Marques isso ainda não aconteceu, esse movimento de migração de perfil não aconteceu. Com vários ministros do Supremo Tribunal Federal indicados pelos governos do Partido dos Trabalhadores, isso aconteceu. Chegaram lá e foram mudando de posição e vários destes, indicados pelo próprio PT, votaram contra pautas de interesse do PT. A mais notória de todas, aquele habeas corpus do Lula, que o impediu de disputar as eleições de 2018. Então veja que ministros indicados pelo PT votaram contra aquele que seria o maior interesse do Partido dos Trabalhadores no contexto de 2018. Então, eu sempre me colo no Ringo Starr, né? Tomorrow never knows. A gente não sabe o que vai acontecer. E de fato, vamos lá, né? Não é exatamente a função de Davi Alcolumbre ficar segurando o nome do presidente, né? Coloca para votar, articula e ganha no pleito. Ganha lá no plenário. Eu não discordo de Jair Bolsonaro, embora, sinceramente, não gostaria que André Mendonça passasse, porque eu não vejo nele as virtudes pregressas necessárias e que a gente espera, que a gente almeja para um ministro do Supremo Tribunal Federal. Contudo, eu acredito que aí já estava virando molecagem, de fato, de Davi Alcolumbre, sabe? Rodrigo Pacheco, que tem uma boa relação com o Alcolumbre, eles são aliados, né? A Alcolumbre articulou politicamente para a sua sucessão, indicando votos em Rodrigo Pacheco.
Então, nesse sentido, eu acho que coloca-se para votar, vai lá, faz o trabalho de base junto aos senadores e vence o cara no voto. A gente vê que o Senado está indefinido. Mas eu não gosto de ficar em cima do muro, vocês sabem. Eu acho que André Mendonça vai ser aprovado. Eu tenho a impressão que a força evangélica vai falar mais alto do que a questão bolsonarista, o receio do lavajatismo dele e tudo mais. Até porque o Senado já é mais lavajatista que a Câmara dos Deputados e a gente sabe da força dos evangélicos. Quando eles todos abraçam uma causa e eles abraçaram o nome de André Mendonça, é muito difícil vencer uma pauta sem o suporte ou sem. Não é sem o suporte. Você tendo a bancada evangélica como oposição de fato, uma posição ferrenha. E o que está acontecendo agora é que realmente a comunidade evangélica, as lideranças políticas evangélicas abraçaram o nome de André Mendonça. Vamos aguardar. Vamos ver o desenrolar dos fatos. Mas o que mais chama atenção é a belíssima cabeleira de André Mendonça, não é mesmo? Ele pode até ser o mesmo. Aquele que usa a Lei de Segurança Nacional contra jornalista, contra professor, ele é contra a transparência e tudo mais. Mas seus cabelos, hein? Quanta diferença, André Mendonça, quanta diferença. Rapaziada, chegou até aqui? Deixe seu comentário, quero saber o que você pensa. André Mendonça passa ou não? Essa é a pergunta. Seu voto. Depois vamos colocar ali uma enquete e ver o que você acha, se ele é aprovado ou não, lá no plenário do Senado. Além disso, chegou até aqui, aquele joinha esperto, aquele joinha maroto, aquele joinha que fortalece. Beleza, meu filho? Eu desejo para você uma ótima quarta-feira e termino com um clássico. É nóis.